Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer exercícios usando apenas uma cadeira, tá? E nesse exercício de hoje a gente vai ficar sentado na cadeira para poder fazer esses exercícios de equilíbrio. Nossa, Raquel, mas tem como fazer exercício na cadeira de equilíbrio? Tem. E hoje eu vou te ensinar como que faz esses exercícios, tá joia? Eu já passei aqui exercício que a gente usa a cadeira, mas a gente fica de pé. Né? Então a gente se coloca em situações de desequilíbrio para poder justamente treinar o equilíbrio de forma segura. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, que tem tanto desequilíbrio, né? Fraqueza nas pernas, fraqueza no tronco, que não conseguem ficar por muito tempo de pé fazendo esses exercícios. Então, para você que tem muita dificuldade de permanecer de pé, mesmo com auxílio de apoio de algum objeto, esse exercício é para você, tá joia? Então vem comigo. Ó, eu escolhi uma cadeira firme, é importante ressaltar isso. Por quê? Cadeira que não vai cair, tá? Que eu vou movimentar nela, que eu vou balançar nela e ela não vai cair. A gente sabe que tem algumas cadeiras que são mais frágeis, né? Que elas são de plástico, dependendo do peso da pessoa que senta, ficar se movimentando de um lado para o outro é arriscado. Então, eu vou escolher uma cadeira que seja firme, tá? É importante isso. Por que uma cadeira e não um sofá? Porque o sofá, às vezes, ele é mais baixo e seria interessante você ficar mais ou menos num ângulo de 90 graus aqui com o seu joelho, sentadinho, tá? E outra coisa também, o sofá ele é mais fofinho, então você senta, se afunda, então pode deixar sua coluna um pouco instável, né? Porque a gente vai fazer alguns exercícios, não vai ter o apoio adequado, você pode ficar com um pouquinho de dor desnecessária na coluna. Então, a cadeira é a nossa melhor opção, tá joia? Então, vamos fazer o seguinte, tô eu aqui, tá? Você pode estar calçado, eu tô descalço, porque eu já tava fazendo outros vídeos, mas pode ficar calçado com o seu sapato de preferência, tá? Então, o que eu vou fazer? Tô aqui postura reta. Então, ó, não tô jogando o corpo aqui pra frente. Cresci a postura. O que eu vou fazer? Devagarzinho, tá? Eu vou jogar uma perna pra cima e vou descer. Joguei outra perna pra cima e vou descer. De preferência, sem segurar em nenhum encosto da cadeira. Mas se você precisar, você pode, tá? Ou pode segurar aqui na coxa, mas de preferência sem. Então, sobe o máximo que você consegue e desce. Esse exercício aqui também é interessante para a gente fortalecer a coxa. Mas agora eu estou focando no lado de desequilíbrio. Porque se você não estiver muito equilibrado, provavelmente você vai fazer força para um lado, vai jogar o corpo para o outro lado. Força para um lado, vai jogar o corpo para o outro lado. Então, você vai fazer esse movimento devagar, bem consciente. E, ó, tenta firmar o tronco, ó. Para um lado, para o outro. Além da gente estar trabalhando o equilíbrio, a gente também tá pegando um pouquinho de abdômen e a gente também tá trabalhando um pouco de força de coxa, tá? Isso é muito bom. E lembrando que se a gente tem as pernas fortes, né? Se a gente tem massa muscular, tanto nas pernas, no glúteo, quanto no abdômen, a gente tende a ter menos desequilíbrio, tá? Porque a gente tem mais musculatura para poder conter ali, o nosso movimento na hora que a gente tá andando, tá? Depois que eu fiz 10 de cada lado, eu vou tentar. Ah, não consegui 10, fiquei muito cansado, fiquei com falta de ar, faz um pouquinho menos. 8, 6, mas faz, tá? Agora, segundo exercício, ó, levanto uma perna, levanto a outra. Então, ó, estico o joelho, não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, por conta da câmera, mas olha só, tô aqui retinho, ó, sentar assim, ó, estico, estico. Então, mesma coisa, se o corpo estiver levando para um lado, ó, e para o outro, tenta firmar, ó, retinho, 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 retinho. Na velocidade que você conseguir. Não precisa fazer rápido, tá? Tô fazendo rápido só para poder demonstrar para vocês, para não ficar uma coisa muito cansativa, tá? Agora, terceiro exercício. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os braços aqui. Eu consigo levantar os meus braços aqui, ó, na altura do ombro. Se você tiver algum problema no seu ombro que te impeça de levantar os braços, que você comece a sentir muita dor, não tem problema. Você só tem que descolar o braço aqui de perto do tronco, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou devagarzinho para um lado e para o outro. Por que devagarzinho? Eu não vou, ó, vida louca aqui, ó, para um lado e para o outro, que a cadeira vai virar. Né? A gente quer causar um desequilíbrio no seu corpo, mas não quer que você se desequilibre literalmente e caia. Então, ó, eu venho para um lado e venho para o outro. Esse exercício aqui, também eu tô trabalhando força de quê? Abdômen, porque é o abdômen que trava você nesse movimento. Então, ó, quando eu tô virando para cá, o abdômen ele tá contraindo, porque se ele ficar relaxado, ó, eu não tenho força nem para voltar para o lugar, tá? Então, ó, postura reta, pode fazer curtinho, ah, não consigo, ó, braço aqui, ó, direita, esquerda. Direita, esquerda. O importante é você fazer esse movimento de direita e esquerda e conseguir ficar com o corpo retinho, com o corpo firme, tá joia? Então, próximo movimento, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou abrir a perna, fechei, fechei. Abri a perna,
fechei, fechei. A gente também vai estar trabalhando um pouco de equilíbrio por conta dessa questão de colocar o seu corpo em desequilíbrio. Ó, tá sobre uma perna, tá sobre a outra. Tá sobre uma perna, tá sobre a outra. Então eu tenho que ter controle no meu tronco, tenho que ter equilíbrio, tenho que ter força para poder manter essa postura durante esse exercício, tá? Mas eu também tô treinando força de perna, tá? Mesmo não estando usando uma caneleira, eu tô ativando aqui, ó, minha musculatura de quadríceps, que é a musculatura da coxa, tá joia? Então, ó, abri, abri, voltei, voltei, abri, abri, voltei, voltei, tá? Eu vou fazendo esse movimento. Tenta fazer 10, não deu, mesma coisa, ó, começou a forçar demais, não tem problema, faz o exercício, faz 8, faz 6, não importa, mas faça o exercício, tá joia? Agora, o penúltimo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, sentei aqui, tô firme. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir o meu braço, eu posso abrir ele aqui, ó, 90 graus, a mesma coisa, palma da mão pra baixo. Ou eu posso abrir ele aqui, caso eu tenha alguma dor você tenha alguma dor no ombro, alguma questão que te impeça de manter o braço, tá? Ó, a cadeira pra mim, não sei se vocês estão vendo, mas meu pé tá balançando, ela não tá certinha, ela tá mais do que 90 graus. Então eu vou apoiar meu pé. Não é interessante isso pra você, tá? Seria interessante, por exemplo, eu teria que sentar um pouquinho mais aqui na ponta ou tá usando um tênis que tem um soladinho um pouquinho maior pro meu pé poder estar no chão, tá? Porque isso vai me dar mais segurança e vai me dar mais força na hora que eu for fazer esse exercício. Ó, eu tô aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 90 graus, tá? Ó, eu venho aqui na frente e volto. Então, ó, eu trago o meu corpo aqui pra frente e volto. Lembrando, importante, ó, minha coluna não tá fazendo isso, ó. Tá? Então, ó, tô retinha, eu trago o corpo pra frente, da mesma forma que eu trago pra frente, ele volta pra trás. Então, é como se ele fosse uma madeira. A madeira tá descendo aqui, ó. Madeira, tum, e sobe. E sobe, tá? Eu vou fazer esse movimento cerca de 10 vezes, devagarzinho, sem pressa, ó. Veio e voltou, tá? Veio e voltou. Ah, eu não consigo, pode baixar o braço, ó. Veio e voltou, tá bom? Agora, o último movimento que a gente vai fazer, que é um pouquinho mais complexo do que os outros. Esse exercício, a gente também vai estar exercitando abdômen, tá? Então, força de tronco, que é muito importante para você ter um bom equilíbrio, né? Você ter um centro do corpo bem firme, bem estabilizado. E a gente vai estar mexendo perna e braço. Então, consequentemente, vamos estar trabalhando um pouquinho de força de coxa e mobilidade de braço, tá joia? Porque o braço ele vai fazer menos força aqui do que a perna para poder levantar o peso da coxa. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu venho, cotovelo, ó, e volto. Cotovelo no joelho e volto. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que tomar cuidado, ó, porque quanto mais eu desço o tronco para poder encostar lá no joelho, tá vendo que vai ficando um pouquinho mais difícil de sustentar o equilíbrio? Então, ó, e volta. Ah, não consigo de jeito nenhum, ó, e volta. Volta, mas tenta com o cotovelo, porque aí você vai treinar melhor essa questão do seu centro de equilíbrio. Mas se não consegue, não tem problema, tá treinando também, ó, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, eu venho e volto. Venho e volto. Ou venho e volto, venho e volto. Então você vai fazer esse exercício 10 vezes de cada lado. Ah, mas Raquel, eu vejo que treinar equilíbrio é você ficar de pé, é você ficar numa perna só, é você fazer isso, é fazer aquilo. Também. Mas todos esses exercícios que eu apresentei para você aqui hoje também são exercícios que vão treinar o equilíbrio para você. Caso você esteja com muito desequilíbrio, você tenha muito risco de queda. Porque se você tiver muito risco de queda e for fazer um treino que não seja interessante para você treinar equilíbrio, você pode cair, né? E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. A gente quer deixar você mais forte e mais seguro para poder ir evoluindo de acordo com os exercícios de equilíbrio que eu vou sempre estar mostrando aqui no canal, tá joia? Então, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Se você quer algum tipo de exercício específico, escreve aqui para mim que eu vou fazer um vídeo para você, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!